Terminou o Brasileirão Série A, galera. Então agora é hora de apresentar para vocês a seleção da temporada. Vamos que vamos aos destaques. Bem difícil de definir, viu? Afinal, a gente acaba sempre deixando ali um outro jogador de fora, mas levando em consideração os critérios de desempenho, de regularidade, de números de presença na nossa seleção na rodada, das estatísticas do campeonato e do poder de decisão. Esses são os 11 jogadores. A gente vai lá explicando do goleiro ao centroavante os argumentos para a escolha desses jogadores e porque eu deixei um outro jogador de fora. Vamos lá. No gol, Tadeu do Goiás. Acima de tudo pelo critério de estatísticas do campeonato, né? Ele fechou o campeonato aí como líder do ranking de defesas difíceis, 52 defesas difíceis no total. E ele que mesmo ali nas partidas que o Goiás tomou uma goleada do Santos ou do Flamengo, ele deixou ali 2 ou 3 defesas difíceis, trabalhou bastante, principalmente nessas partidas em que o Goiás encarava equipes com um poder ofensivo muito grande. E se for levar em consideração a fragilidade da defesa do Goiás ali, né, com Rafael Vaz na zaga, e conseguiu terminar o campeonato aí com 10 jogos sem sofrer gols. Tá muito bom para ele, ser presente 4 vezes na nossa seleção da rodada, então merece a vaga, acima de tudo por essa questão das estatísticas, das defesas difíceis. 52 defesas difíceis, esteve sempre bem, trabalhando bastante nas partidas do Goiás, o Tadeu. Na lateral direita, levando em consideração principalmente o critério de regularidade, vamos de Rafinha, do Flamengo. Ele chegou na metade do campeonato, sofreu uma fratura ainda, né, na face, ali no decorrer desse segundo turno, mas mesmo assim, enquanto esteve em campo, fez a diferença, né? A gente pôde perceber isso nas partidas, né, que o Rodinei acabou substituindo ele, né? Caía bastante o rendimento do Flamengo, e principalmente na saída de bola, né, o Rafinha, o segundo melhor passador do campeonato, 56 passes certos por partida, 94% de acerto no campeonato. Quer dizer, nível de futebol europeu, né, galera? Então, não dá para deixar ele de fora, né? Apesar ali, por exemplo, do Marcos Rocha ter feito um bom campeonato, né? Mas o Marcos Rocha teve uma queda de rendimento muito grande durante ali o segundo turno, e o Rafinha foi bem, né? Do começo ao fim desse segundo turno. E além dessa média de 56 passes por jogo, deixou ainda 25 cruzamentos certos e 5 assistências, né? Fora também que ele participava ali de muitos lances do primeiro passe de alguns gols. Ele não participava do gol nem da assistência, mas ele participava ali do passe antes da assistência. Então Rafinha merece estar na lateral direita. Na zaga vamos começar com o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel foi fundamental para o Grêmio ter terminado na posição que terminou, principalmente pelo desempenho dele ali no início do campeonato, né, quando o Grêmio encontrou ali uma dificuldade em poder conciliar a Libertadores com o Campeonato Brasileiro. O Pedro Jeromel foi fundamental para dar uma segurada ali na defesa. Terminou o campeonato com 41 roubadas de bola, 88 rebatidas, e ainda balançou às vezes 3 vezes, e esses 3 gols foram ali em partidas em que o Grêmio precisava daquele gol, né? Foram gols decisivos, esteve presente 5 vezes na nossa seleção da rodada. Pedro Jeromel, então, um dos destaques da zaga. Ao lado dele, Lucas Veríssimo dos Santos. Lucas Veríssimo dos Santos, que terminou o campeonato com, acho que foi o líder, se não me engano, ou o segundo lugar em relação a cartões amarelos, mas esse alto número de cartões amarelos se deve ali a forma dele chegar do adversário. Ele estava sempre chegando junto, sempre desarmando, sempre roubando bola. Não à toa, terminou o campeonato com 80 roubadas de bola, 30 interceptações, um número bem próximo ali do líder de interceptações do campeonato. Ainda 107 rebatidas, e balançou as redes ainda 2 vezes, esteve presente 5 vezes na nossa seleção da rodada. Lucas Veríssimo, então, acima de tudo por essa questão ali da firmeza dele na hora de chegar junto em relação aos adversários, e por ter estado presente 5 vezes na seleção da rodada,
Tanto ele quanto o Jeromel merecem estar na seleção da temporada. Na lateral esquerda, vamos aí de Jorge, pela questão da regularidade e também pela questão das estatísticas. Ele, apesar do poder ofensivo do Santos, ele se destacou mais pelo poder de marcação. Apresentou números aí de zagueiro, né? 70 roubadas de bola no total e 39 interceptações, líder de interceptações do campeonato. E conseguiu manter ali um bom desempenho, um bom rendimento em cada partida que esteve em campo. Então, pela regularidade, pelas estatísticas, Jorge, que esteve presente 13 vezes na seleção da rodada, deixou ainda 2 assistências, é o melhor lateral esquerdo no ano. Agora vamos aí ao meio de campo que eu tenho certeza que vocês vão dar uma questionada, uma reclamada. Eu tive que deixar alguns nomes aí de fora que eu, que eu não queria deixar de fora, mas pessoal, eu friso aqui para vocês, eu levei em consideração ali critério por critério e principalmente ali pelo poder de decisão, eu escolhi esses 4 homens aí que eu vou mostrar para vocês no meio de campo, em que não dava para deixar os 4 de fora, não dá, simplesmente. Começando aí pelo Carlos Sanches, né, fundamental aí para o Santos ter sido vice-campeão, participou de 21 gols do total de gols do Santos, né, 12 gols e 9 assistências, e ainda terminou o campeonato com 79 finalizações, quer dizer, muitos centroavantes ainda conseguiram passar das 70 finalizações, e ele quase chegando aí na casa de 80, né, só para vocês terem uma ideia, né, o Gabigol terminou o campeonato com 107 finalizações, então Carlos Sanches chegando aí, quer dizer, fora que também a gente tem que levar em consideração que ele foi poupado em diversas partidas e que a gente não entendia, né, às vezes estava 100% ali e o Sampaoli ali por uma questão de opção tática, né, acaba deixando ele de fora um outro jogo, e enquanto esteve em campo balançou às vezes aí 12 vezes, esteve presente 10 vezes na seleção da rodada. Então, pelo poder de decisão aí, né, que a gente pode conferir nos gols, e pela regularidade, né, onde esteve presente 10 vezes na seleção da rodada, Carlos Sanches é um dos meias centrais. Eu escolhi 2 meias centrais, né? Carlos Sanches é mais ou menos um volante, né? Volante ali com características ofensivas, né? Meio que vai ser o único volante do nosso meio de campo, né? Meio de campo nosso vai ser bastante ofensivo, vocês vão conferir daqui em diante. Começando com a Arrascaeta. Arrascaeta é o outro meia central, às vezes jogando um pouco aberto ali, uma outra partida, né? O Arão e o Gerson jogavam mais centralizados e o Arrascaeta vinha se movimentando, né, para o lado esquerdo, às vezes puxando um pouco mais para dentro, né, com o Felipe Luiz cobrindo ele ali na parte esquerda do campo. Enfim, mas deixando de lado essa questão da parte tática de posicionamento, Arrascaeta merece ser um dos nossos meias centrais por ter estado 9 vezes na nossa seleção da rodada. É o terceiro jogador que mais esteve presente na seleção da rodada. Então, primeiro, pela questão da regularidade, depois pela questão de poder de decisão, 13 gols no total, 14 assistências, ou seja, participou de 27 gols do Flamengo. E essas assistências de gols em partidas ali que definiram o resultado, né? O gol, assistência do Arrascaeta, como é o caso daquela partida contra o Ceará, né? Partida complicada, que ele fez aquele golaço, eleito o melhor gol do campeonato, também vale frisar isso, eleito pela CBF, gol mais bonito do campeonato, a partir daquele golaço de bicicleta, e ainda o exímio driblador, né? Fez 19 dribles certos no total. Todos os critérios aí correspondem a favor do Arrascaeta. Então, em relação ao poder de decisão, em relação às estatísticas, faltou falar também que ele foi o líder de assistências, líder do ranking de assistências, 14 assistências no total, ninguém mais fez assistência do que ele.
E pela questão da regularidade também, 9 vezes presente na nossa seleção na rodada, Arrascaeta é um dos meias centrais. Nas pontas, vamos começar aí com o Dudu, do lado direito. Bom, acho que o Palmeiras não teria chegado tão longe, né, se não fosse o Dudu. Né, participou aí de 20 gols no total, foram 9 gols, mais 11 assistências. Então, primeiro pelo poder de decisão. Tanto que muita gente destacou ali que desse fim de temporada um pouco meio complicado ali, um pouco abaixo do esperado do Palmeiras, né, onde até indicam aí que vários jogadores devem ir embora para a próxima temporada. O que se salva é o Dudu, que esteve presente 9 vezes na seleção da rodada, fez um total ainda de 56 dribles certos, terceiro melhor driblador do campeonato, atrás apenas do Soteldo e do Michael do Goiás. E vale frisar que eu tive que deixar de fora, né, o Gerson, o Ilharão, o Soteldo, né, olhando essa parte aí dos meus atacantes, né, deixei de lado aí o Soteldo, como eu falei, pela questão do poder de decisão, pela questão dos números e pela questão da regularidade. Né, o Soteldo às vezes teve uma outra partida que não se destacou, mas o Dudu, até nos jogos ruins do Palmeiras, ele conseguia mostrar um bom desempenho. Do lado esquerdo, vamos aí de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro só esteve presente duas vezes na nossa seleção na rodada, mas em compensação ele vai para a vaga aí desse lado esquerdo do campo, por conta do desempenho dele, né? Ele não mostrou tanto poder de decisão por conta do poder de decisão que o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol tinham, mas esteve presente, esteve bem ali durante todo o campeonato, ajudou bastante ali na parte da criação do Flamengo, né? Um ator que deixou aí 7 assistências, mais 2 gols, e se destacava ali principalmente também na parte da individualidade, na hora de quebrar ali a linha de marcação da defesa adversária com uma jogada individual. Fechou o campeonato com 31 dribles certos no total. Então Everton Ribeiro fecha aí o nosso meio de campo. Bom, agora para o ataque, né, ficou meio óbvio, né? Primeiro, Gabigol, artilheiro do ano, 25 gols, quebrou o recorde aí em relação a essa era aí de pontos corridos com um total de 20 times. 25 gols, 104 finalizações, líder do ranking de finalizações, artilheiro, ainda participou de 9 assistências. Esteve presente 8 vezes na seleção da rodada. Talvez, se ele não tivesse tomado tanto cartão amarelo, né, eu acho que ele teria faturado ali mais vezes, mais presença na nossa seleção da rodada, mas mesmo assim, né, mostrou uma regularidade, balançando sempre as redes. Então 25 gols, por muito pouco também. Aliás, por uma boa parte do campeonato, ele manteve ali, vinha mantendo uma média de 1 gol por partida. Então, Gabigol é um dos atacantes como artilheiro do ano. E ao lado dele, o craque do ano. Ninguém mais apareceu na nossa seleção da rodada mais do que o Bruno Henrique, né? Teve um poder de decisão maior do que o Gabigol, né, em relação a gols que definiram o resultado. Foram um total de 21 gols, principalmente quando o Gabigol não esteve presente ali, como a gente viu naquela partida, por exemplo, com a goleada que o Flamengo aplicou em cima do Fortaleza. Fortaleza não, em cima do Ceará, agora no final do campeonato, que ele balançou às vezes 3 vezes. Bruno Henrique também por muito pouco não conseguiu. Talvez se não tivesse ficado de fora dos últimos confrontos, aí teria de repente até feito ali uma frente ao Gabigol ali em relação à artilharia. Mas ele, que sempre foi um cara das assistências do Santos, mostrou aí uma nova faceta dele,
com um total de 21 gols, 3 assistências, 11 vezes presente na nossa seleção da rodada, eleito ali também nas nossas enquetes que a gente fez aí no YouTube, no Twitter. Perguntei para vocês dos jogadores que mais estavam aparecendo na nossa seleção da rodada, quem que deveria merecer aí o prêmio de craque do ano. Vocês escolheram o Bruno Henrique, nada mais justo, né, pela questão da regularidade, esteve bem em todos os quesitos, né, regularidade, poder de decisão, das estatísticas, o desempenho, na presença da seleção da rodada. Então Bruno Henrique é o craque do ano. E assim a gente encerra a nossa seleção do ano. Sei que vocês vão questionar aí, cadê o Soteldo, cadê o Ilharão, cadê o Gerson? Mas galera, se vocês forem olhar aí, foi o que deu para fazer. Tive que olhar critério por critério, e aí terminamos a seleção da rodada com Tadeu no gol, Rafinha na lateral direita, Jeromel e Lucas Veríssimo na zaga, Jorge na lateral esquerda, meio de campo com Carlos Sanches, Arrascaeta, Dudu e Everton Ribeiro, lá na frente Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a seleção da temporada. E assim a gente termina a nossa cobertura do Campeonato Brasileiro 2019. Inscreva-se no canal para não perder o mercado da bola e a cobertura do Mundial de Clubes. E segue a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. @TaioBrasileirão. Valeu, até mais.